Shalom, meus amados irmãos, boa noite a todos, mais uma vez, né? O Altíssimo Yahweh nos deu a condição de estarmos aqui mais uma noite para louvar e bendizer o nome dele, né? Para isso nós estamos aqui, essa é a nossa missão, para anunciar as boas novas, a palavra da justiça, né? Há umas 3 lives atrás, irmãos, eu quis louvar, adorar um hino, entoar um hino, e eu me perdi, né, no hino, que eu ainda não tinha guardado totalmente a letra. Como eu não tenho playback, e eu arranho 3 notas aí, 3 acordes, né, porque eu não tenho conhecimento de nota, eu toco de ouvido. Eu tenho que adaptar para o meu tipo de voz, que não é lá essas coisas todas, né. Aí eu tô treinando ele aqui, e eu gostaria já de, aleluia, estarmos aí entoando esse louvor junto com vocês, né? E vocês também possam estar vendo como é difícil a nossa vida de servo, que a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Então, vou estar louvando esse hino, adorando, né? Com esse louvor, com esse hino, e que vocês possam receber da parte do Eterno Yahweh e entender quem realmente você é, para louvor e honra do nome dele. Aleluia. Pequeno sou e necessito do seu amor. Eu servo sou, entrego a ti tudo que sou. Se sondares o meu ser, verá que nada tenho a te oferecer, a não ser minha pequena servidão. Tens um tesouro guardado em um vaso de barro, para que eu poderia honrar, seja teu. Venha sarar as minhas feridas e me faz segundo ao seu coração, para que servo eu venha a ser filho seu. Teu servo sou e necessito do teu amor. Aleluia. Teu servo sou, entrego a ti tudo que sou. E se sondares o meu ser, verá que nada tenho a te oferecer, a não ser minha pequena servidão. Tens um tesouro guardado em um vaso de barro, para que eu poderia honrar, seja teu. E venha sarar as minhas feridas e me faz segundo o seu coração, para que servo eu venha a ser filho seu, para que servo eu venha a ser filho seu, para que servo eu venha a ser filho seu.
Irmão, não ficou muito bom, eu sei, mas é pro eterno, né? Eu tô me esforçando aí para melhorar aqui no violão. A paz de Al, Xalaém de Al, irmão Rubens Menezes, a paz de Al, tranquilidade de Alcha. Estamos aí na benevolência do Todo-Poderoso Yal, né? Só um minutinho. A benevolência dele. Estamos vivendo aí os dias finais, irmãos. Entrando aí em 2024, né? O sistema religioso aí já tem líder falando que começa agora o ano da tribulação, né? Provavelmente aí em 2024 vamos ver o sistema religioso tá quase em sua maioria não, mas boa parte dele, irmãos, pregando aí Yal e Alcha já. Porque toda língua tem que confessar que Alcha é o rei e salvador, né? Porque o mentiroso se apossou do madeiro e aí todo mundo aceitou o mensageiro que veio. Só que temos aí, irmãos, alguns probleminhas. Aleluia. E esses probleminhas, e esse problema se chama a inveja, a amargura, a língua. Nossa, é tanta coisa. Mas hoje nós não vamos falar disso. Hoje nós vamos falar sobre algo tremendo. E o que é tremendo é o fundamento, que é Yalcha. Ele é o fundamento. Tá? E a gente vai estar lendo aí em Lucas, aleluia, capítulo 6. Tá bom, meus amados irmãos? E a gente vai chegar aí aonde o irmão Leandro quer falar da benevolência de Yal. Mas antes nós vamos orar, porque sem orar, a oração é a chave da vitória, e sem oração a gente não tem condição de servir ao Altíssimo em nada, né? A situação não está fácil, irmãos. Essa semana a gente lá no trabalho lá, tive a oportunidade de estar com o irmão Francisco lá no trabalho mais uma vez, né? A gente estava falando muito e, né, conversando com outras pessoas a respeito do reino, sobre transformação, sobre mudança, e foi assim algo tremendo. Então vamos estar orando aí para a gente dar início a essa live abençoada no nome de Yalcha. Ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, que a tua benevolência, a tua plenitude seja derramada sobre nós nessa noite mais uma vez, por intermédio de Yalcha, o Machio, teu ungido. Nesse momento eu te peço, ó Yalcha, que leve-me à sala do trono do vosso Pai, para que ele possa encher o teu humilde servo, e que o teu servo possa falar as palavras direto do coração do vosso Pai. Que não seja o homem, mas sim, Pai querido, que seja as tuas palavras, que seja o teu Ruach Kadosh manifestando, aleluia, no teu servo. E aqueles que forem ouvir, aleluia, que estejam preparados, que sejam tirados, aleluia, os tampão dos ouvidos e a trave dos olhos, para que possam ouvir e enxergar. Pai querido, muito obrigado pela tua benevolência, por tudo que tu tem feito na vida deste teu humilde servo e daqueles que o teu servo tem alcançado com a tua palavra, no nome de Yalcha. Eu te peço que nessa noite visita cada lar, daqueles que estão transmitindo também a live, Pai, da tua palavra, com todo amor, com todo temor, Pai querido, que eles possam receber de ti para poder estarem passando, no nome de Yalcha, assim como o teu humilde servo aqui. Muito obrigado por tudo que tu tem feito. Obrigado, Pai, por cada luta travada. Obrigado, Pai, por às vezes eu não ter a condição física, Pai querido, de fazer nada. Mas através do teu Ruach Kadosh, me enchendo, Pai, eu consigo executar minhas tarefas diárias, como pai, como trabalhador, como amigo, como marido, especialmente como sacerdote. Muito obrigado. No nome de Yalcha Mashiach, é que este humilde servo pede a ti e agradece, no nome de Yalcha, que assim seja. Aleluia, boa noite, irmão Francisco Vaso. Irmãos, a gente está aí em contagem regressiva, né, para, segundo o calendário gregoriano, a virada de ano, né? Nós não comemoramos aí essas datas pagãs, mas entendemos a necessidade de estarmos desejando às pessoas que nessa virada de ano, mesmo sendo uma data pagã, o Eterno possa estar entrando no coração e na mente dessas pessoas aí, principalmente do sistema religioso, aquelas ovelhinhas que estão sujas de lama, sabe, mas estão ali tão agarradas na sujeira do sistema religioso que não tem força para sair. Por isso, a nossa função é continuar anunciando a quem quer que
que seja, mas especialmente pedindo direção do Ruach Kadosh para que nós possamos ver as pessoas que realmente querem a mudança. E eu tenho o privilégio de falar para os irmãos que as pessoas que estão querendo mudança não são as do sistema religioso, são aquelas que estão fora, né? E também falar aos irmãos para não se preocupar de estar procurando com muita sede pregar para todo mundo. Não, pede direção ao Ruach Kadosh do Eterno para que ele te mostre uma pessoa e que você seja usado como uma ferramenta, um instrumento para esta pessoa e essa pessoa tenha a vida transformada. Então, não esquenta a cabeça com a multidão. Se preocupe apenas em ser usado para um. Porque se eu, o irmão Leandro, sou usado para um, o irmão Rubens foi usado para um, a irmã Emanuela foi usada para um, o irmão Francisco foi usada para um. Olha como é que a corrente já está se expandindo. Olha como é que a árvore já está se espalhando as suas raízes. E dessa forma ela vai desenvolver e vai gerar bons frutos, já que a árvore mal não pode dar fruto bom, né? E nem a árvore boa dá frutos ruins. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas ao que eu acabei de falar. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Versículo 40. A partir do versículo 40. Lucas, a partir do versículo 40. Preciso, no nome de Yahushua, conseguir a Bíblia Yahushalom, a Bíblia Jerusalém, elas maior, porque a Bíbliazinha que eu tenho, aliás, praticamente todas elas, né, as letras são pequenas, e a vista do irmão Leandro parece que já está começando a querer embaçar, principalmente nessas horas, amados irmãos. E o texto, irmãos, ele vai nos dizer, vai nos revelar algo tremendo, esse texto aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitos de nós aí, Aldim principalmente, que está também, assim como no sistema religioso, né, fazer isso, mas não tem dado conta do que está acontecendo. Mas o texto ele vai nos revelar. Vamos lá, ó. Versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Vamos do 39. E lhes contou também uma parábola, e Yahushua contando. Será que um cego pode guiar outro cego? Fez uma pergunta, contando esta parábola. Não é fato de que ambos cairão num buraco? Perdão, meus amados irmãos. Por que o irmão Leandro começou do 39? Porque o 40 ele já vem falando sobre isso. Sobre as pessoas que querem ser maior do que o nosso mestre. E não dá. Nós somos tão pequenininhos, a gente só faz parte de uma engrenagem, a gente só faz parte do corpo. Mas a mão ela não vai ter a autonomia que a cabeça tem. Porque a mão só tem funcionalidade quando o cabeça ordena, né? E muitas das vezes a mão que não quer obedecer é porque tem um desvio no meio do caminho, no sistema do corpo humano. E aqui no corpo de Yahushua tem acontecido muito desses desvios. Desvios de conduta, desvio de caráter. Sabe? E os irmãos estão achando, receberam a mensagem de alguém, aprenderam essa mensagem, o nome, Yahushua, e estão achando que está tudo bonito. Não está. Temos que melhorar. Temos que evoluir como servo. Temos que ser aprimorados pelo Ruach Kadosh. Aleluia. E a maioria de nós não está deixando. Porque quando vê um irmão falar uma coisa que discorda, já ataca o irmão. Ao invés de orar, por que o teu irmão Leandro está dizendo isso? Por quê? Versículo 39. E lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Vamos pegar daí. Aquele que for bem instruído, irmãos, quem vai instruir o irmão Leandro? Senão o Ruach Kadosh, através da Escritura. E eu conseguindo, aleluia, vou falar de mim, não vou falar de pessoa, de A e B, porque eu não estou aqui para acusar a pessoa.
Eu tô aqui para falar o que eu tenho visto acontecer, né? E aí a gente vai, dentro dessa linha. Como posso eu, que tô há 13 anos nessa caminhada, vai fazer 5 anos que eu tô fora do sistema religioso, e aí eu já achar que eu sei mais que um e outro, e por eu achar que tenho esse conhecimento, entre aspas, eu venho aqui, pego a fala do irmão e venho aqui colocando o meu entendimento em cima daqui do texto que ele leu e dizendo que ele está errado porque ele interpretou diferente. Por que eu estou falando isso, irmão? No sábado passado, o irmão Leandro falou sobre a pesca maravilhosa. E aqui foi um complemento, porque o texto, o que o Ruach Kadosh deu para mim foi de uma forma. Mas os irmãos, mais tarde um pouquinho, falaram também da pesca maravilhosa de forma extraordinária, que no meu entendimento testificou com aquilo que o irmão Leandro estava passando de uma forma mais elaborada. Porque o irmão Leandro ele está buscando aprender. E os irmãos já estão mais adiantados no aprendizado. E eu achei isso tremendo, e eu compartilhei essa live que o irmão fez. Agora eu não me recordo o nome dele, mas o irmão Shaul postou hoje no meu zap, que teve outra live deles, né? Mas ontem eu não pude participar. E aí, irmãos, eu tenho visto isso. Nós como um corpo, nós vamos complementar um ao outro. Nós não vamos pegar eu, sendo mão, querer decepar a outra mão. Não tem como. Sabe? Mas eu posso ser orientado em algumas coisas pelo irmão ou pela irmã. E vice-versa, porque justamente isso que nós somos irmãos. Então, o texto ele já está dizendo aqui que se somos bem instruídos, nós seremos como o mestre, mas não seremos o mestre. Nós seremos semelhante a ele. Semelhante. Mas nós não vamos ser ele. A gente tem que aprender a entender isso, para que a gente não peque com as nossas ações, com as nossas palavras. Porque a hora, o relógio da meia-noite está correndo, irmãos. Agora é a última chance, eu creio, irmão Leandro, eu creio que é a última chance que você tem, que eu tenho, de ser melhor do que você foi, é agora. A gente está pregando, eu e o irmão Francisco, lá no trabalho essa semana, para alguns irmãos lá, algumas pessoas que têm nos escutado, não sei se ouviram, que para que esperar virar o ano para ser melhor? Para que esperar? E se não der tempo, se acontecer alguma coisa, você morrer cheio de carrapicho, cheio de falha? Porque não adianta nada a gente pregar uma palavra bonita para alguém, mas a vivência ela não tem nada, absolutamente nada. Então, Ialdinho, vigia. Para de questionar a OB, de ficar olhando para a trave do olho dele, mas tira também a trave do seu olho, antes de você ficar nessa daí. Presta atenção no que o irmão está querendo dizer. Ao invés de arrebentar com ele, leia o texto, peça direção ao Ruach Kadosh para testificar aquilo e você assim auxiliar ele ou ela. Eu não sou usado aqui para rebater ou para refutar ninguém, porque eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para pegar a palavra, trazer a mensagem, ajudar. Não interessa quem seja. Mas eu também não posso ver as duas mãos se confrontando e muitas das vezes a boca querendo o seu nariz. Tem que tomar vergonha na cara e fazer somente a tua parte. Não fica debochando, zombando, fazendo graça, não. Prega a mensagem, pô. Faz o simples. O evangelho ele é tão maravilhoso que ele é tão simples, tanto é que ele é comparado com pão e água. Gente, que coisa mais simples do que isso? O pão alimenta, dá sustento para o corpo e a água sacia a sede, representando a vida. Não tem muita coisa não, irmão. Se arrependa você primeiro dos seus pecados, olha as suas atitudes. Como é que você vai falar de alguém que está fazendo algo que você entende como errado, debochando da pessoa? Você também está errado, pô. Como é que eu vou falar do irmão Rubens? Eu mal conheço o irmão Rubens, né? Se de repente ele faz um vídeo, alguma coisa, eu vou julgar ele por algo que eu estou vendo dele, da forma dele falar alguma coisa, ele se expressar, dizendo que não sabe falar direito. Não, irmão. Eu sou irmão dele, não sou juiz.
Embora a Escritura diz que eu tenho que julgar segundo a reta justiça, não segundo a carne, porque a minha carne é falha, né? Eu sou um pecador, como eu costumo dizer, um Zé Ruela. Mas vamos dar seguimento aqui, irmãos. E diz assim, versículo 41. Por quê? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu olho? E aí? Eu entendi como uma pergunta. Como é que você poderá dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tiro o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hein, irmão? Como é que você vai poder pegar uma escritura, um texto bíblico e querer falar alguma coisa para alguém, para rebater de repente essa pessoa, quando você mesmo não está nem entendendo o que você está lendo, ou está vivendo isso? Hein, varão? Hein, varoa? De repente a tua vizinha está sedenta de aprender contigo, mas tem temor, ou vergonha, ou medo, porque acha que você acha que sabe demais e não vai querer aprender com ela, ou com ele. Não é assim não, irmão. A gente não está aqui para isso não. Para reinar com Yahshua tem que ser humilde. Não é humilde no jeitinho de falar, não. Não é humilde de não ter nada, uma vestimenta decente, uma roupinha legal, não. Não é humilde de não ter muitas vezes a comida na panela para comer, não, irmão. É ter humildade no caráter. Reconhecer que ao invés de você arrebentar com ele, você tem que ir para o joelho e pedir direção ao Altíssimo para que o próprio Altíssimo possa corrigi-lo. E se for para você falar como a Bíblia instrui, para que a gente converse com o nosso irmão quando ele pecar, para que a gente vá cheio do Ruach Kadosh, não vá na carne. Mas fica aí arrebentando todo mundo. Irmãos, eu aprendo um pouquinho com todos os irmãos que eu assisto live, que eu vejo, mesmo que eu discorde de algumas coisas, alguns eu discordo até de quase tudo, mas eu aprendo um pouquinho. Sabe por quê, irmão? Porque eu também aprendo com o diabo. Já falei isso aqui em 2 ocasiões e vou falar de novo. Eu aprendi isso, eu trouxe para o meu coração. Eu aprendo com o diabo. Por que eu não vou aprender com o irmão mesmo discordando dele? Ô irmão, ô minha querida irmã, tem que ser humilde, tem que ter os olhos como os olhos de águia e tem que entender que o teu irmão, ele está na mesma condição que você, ele é tão pequeno quanto você. Então quem é você para falar qualquer coisa dele? Só me explica, porque eu não consigo entender. Eu estou falando para os Yaldim, não estou falando do sistema religioso, porque o sistema religioso é assim. O sistema religioso é a mesma doença que tem lá, dentro das denominações religiosas, está no meio dos Yaldim também. Isso aí está um negócio muito feio. Porque alguns elogiam o nosso trabalho que nós fazemos de live, de pregação, de estar trazendo a mensagem. O mensageiro Atalaia está lá, da forma dele pregando, coisas que ele já vem falando desde 2017 acontecendo e está todo mundo batendo. Aí outro vai fazer uma live lá, o irmão não entende, vai lá e arrebenta com ele também. Não é para fazer isso. A internet ela é uma porta maravilhosa para trazer a mensagem do reino. Embora a gente não entenda o reino, não tenha conhecimento do reino, mas Yahshua deixou fragmentos do reino para mim e para você. Então nós temos que passar exatamente isso. Olha, o texto vai continuar dizendo. Aleluia. Versículo 43, 42 ainda. Como você poderá dizer ao teu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Olha o que a Escritura vai falar de você, meu irmão, minha irmã, que tem aí, né, mesmo que não seja de maldade, eu não posso dizer que eu não sei a sua condição, mas mesmo que você não haja de maldade, ela te chama de hipócrita. Porque a Escritura diz aqui no Evangelho de Lucas, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verá claramente para retirar a que está no olho do seu irmão. Ó, a Escritura está falando que você não está com a tua visão tão clara assim não, para você chegar e arrebentar com o teu irmão não. Pega a visão. Só estou falando isso porque acontece comigo, então isso eu posso falar, é a minha experiência. Experiência que o irmão Leandro, com toda humildade de coração, tem. Porque quando eu erro, você sabe quem é a primeira a falar para mim? Não é isso que a gente prega?
Ou diz assim, é isso aí, varão? É a minha esposa. Irmã Emanuela Oliveira está assistindo com a gente aí. Ela não é de se manifestar muito, ela não gosta de aparecer nas lives, tá, irmãos? Mas quando eu erro, porque eu não sou só o marido dela, eu não sou só o pai dos filhos dela, eu sou sacerdote da casa. Aqui, Yalcha disse que o cabeça dela sou eu e ele é o meu cabeça. Então, quando eu falho, ela vai, ela já fala logo, é isso que a gente prega. Pensa numa mulher abençoada, aleluia. Certinho, perfeita para mim. Porque do mesmo jeito que eu estou falando aqui, para os irmãos, quando eu erro, ela fala para mim da mesma forma. Ou até mais pesado um pouquinho, aleluia. Sábia, abençoada. Aí a Escritura fala que te chama de hipócrita, varão ou varoa, e está dizendo aqui para você que a tua visão não é tão clara assim, para você chegar e apontar o defeito do irmão ou da irmã. Na semana passada e na semana retrasada eu falei e vou falar de novo. Enquanto você não entender quem é você, enquanto você não entender qual é a sua identidade, irmão, vai ficar complicado. Não adianta conhecer o nome Ial e Yalcha, saber quem é pelo nome, saber conhecer o nome, mas não saber quem é a pessoa. Porque as pessoas que nós representamos na terra, aqui em cima dessa terra, enquanto congregação, Ial e Yalcha, eles não gostam desse tipo de comportamento, nem da minha parte, nem da parte dos irmãos. Aleluia. E eu vim de uma família, humanamente falando, comecei sozinho, é claro, depois fui tendo mais irmãos, sendo eu o irmão mais velho. A minha mãe nunca gostou, mesmo meus irmãos mais novos estando errado, que eu os repreendesse. Porque mesmo eu sendo o irmão mais velho, essa autoridade não estava sobre mim. Vou dar um exemplo assim, para ver se alguém consegue entender. Quem ouvir e tem esse hábito, pega a visão e muda. Porque o irmão Leandro está procurando mudar também. Então o irmão Leandro só está falando aquilo que o irmão Leandro vive. Eu não falo nada fora daquilo que eu vivo. Eu não prego nada fora da minha experiência. Tá aí o irmão Francisco Santos, que é a prova viva disso. Aleluia. Minha mãe jamais ela gostou, mesmo quando meus irmãos menores, mais novos, errassem, que eu os repreendesse com autoridade que não era minha. Porque a minha autoridade do irmão não me dá a condição de repreender, de colocar de castigo, de punir ou disciplinar. Sou irmão mais velho dos meus irmãos de sangue, eu não tenho essa condição. Mas aconselhar, aí é minha responsabilidade, como irmão mais velho dos meus irmãos. Agora você se coloca, aleluia, na condição de Yalcha, né? Imagina ele agora querendo te aconselhar, aleluia, porque você chegou para o irmão e foi pregar para ele a palavra, usando a mensagem que ele deu e falando, irmão, tá pregando besteira, tá falando heresia, e tá assim, assim, assado, mas você mesmo não mostra para ele aonde que foi a falha na palavra que ele quis dar. Como é que faz? O irmão vai falar assim, tá, mas você fala que eu estou errado, mas você não está mostrando nada, está só usando o texto que eu usei, e eu tive entendimento e compartilhei, mas você não está falando nada para mim. Você não está mostrando para mim que eu estou errado, você está me mostrando o mesmo texto que eu, porque aconteceu isso comigo. Que o irmão da África, hoje eu não sei nem o que aconteceu com ele, que eu não tenho mais contato dele, ele andou mandando umas mensagens, mas sumiu, né? Eu acabei perdendo o contato dele. Ele fez um texto citando a denominação adventista, e ele usou o Êxodo 32, o bezerro de ouro. E ali ele foi falando, quando chegou a parte, aquilo ali me deixou curioso. Irmãos, tem que ser curioso para aprender, aleluia. Você não pode ser passivo, aceitar tudo que os outros falam, não. Vai aprender, vai estudar, vai viver, que é muito mais gostoso você viver a experiência da Escritura do que você ir por aquilo que alguém está falando para você. Pega a visão. Aí ele falou que o Eterno matou quase 3.000 homens. Eu falei, não foi isso não.
Não pode? Eu fui lá, peguei o texto, eu li o texto todinho, compartilhei isso com os irmãos lá no trabalho também. E ali, irmãos, aí eu fui caçar o número dele, né, através da rede social dele, consegui achar, ele não está mais nas redes sociais dele. Entrei em contato com ele, falei, irmão, shalom, eu queria compartilhar com o irmão em cima da mensagem que o irmão, do vídeo que o irmão botou lá. Irmão, tem um negócio ali que me despertou curiosidade, eu quero compartilhar contigo. Eu li todo o texto para ele. Quando chegou na parte é que o Altíssimo reclama e fala para Moisés, desce que o teu povo pecou, até fiz um vídeo a respeito disso, tá aí no Facebook e também no YouTube, a respeito disso, ele tem 16 minutos, ele é curto. Irmãos, que coisa tremenda. Mandei pro irmão, o irmão foi lá, ele conferiu, o irmão falou, irmão, eu não tinha prestado atenção. Muito obrigado. Irmãos, eu não falei que ele estava errado. Eu pontuei um texto e uma fala dele, lendo a escritura, e falei para ele, ó, não foi isso, quem mandou matar foi Moisés, o Eterno não mandou matar ninguém, ele queria acabar com todo mundo, mas Arão se preocupou, Moisés se preocupou com a família dele, com Arão, que estava responsável pelo povo, e desceu voado. Quando chegou lá, ele viu aquilo e ficou muito brabo, muito zangado. De repente, no coração dele, achou que fosse melhor que o Eterno tivesse acabado com tudo. Só que o Eterno tinha feito uma promessa para Abraão e não podia voltar atrás, porque ele queria dar essa promessa, passar essa promessa para Moisés. Moisés não quis. E o que aconteceu? Moisés mandou matar quase 3.000 homens naquela noite, dizendo que foi o Eterno que mandou. Porque o texto diz, assim diz o Eterno. Mas o Eterno não mandou, o Eterno queria acabar com tudo. Quem mandou foi Moisés. É simples. Então, se é para a gente pegar um irmão que está passando uma mensagem e de repente algo ali passa desapercebido, até mesmo para quem está passando a mensagem, é válido alguém instruir. O que não pode é humilhar. O que não pode é esculhambar, é fazer o irmão passar vergonha, debochar do irmão. Nós não somos debochados, irmão. Ovelha não é debochada, servo não é debochado, o servo é obediente, assim como ovelha. E aí? Mas vamos continuar aí. A partir do versículo 43 agora, no Evangelho de Lucas. 43. Por quê? Que ele começa falando que não tem, que o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Depois ele ensina que para você tirar a trave do olho de alguém, tem que tirar a sua. Porque o seu olho, a tua visão não é tão clara assim, ainda te chama de hipócrita. Aí quando chega aqui no versículo 43, ele faz uma ilustração tremenda. Porque diz, não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. Por quê? Cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, que não se colhem figo de ervas daninhas, e nem se apanham uvas de espinheiros. Versículo 45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro do coração, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Xalá, irmão Marinho, seja bem-vindo. Agora me responde, aleluia, se o indivíduo que zomba do irmão ou da irmã, tô falando para Ialdim, não tô pregando para sistema religioso, caso esse vídeo chegue para alguém do sistema religioso aí, algum crente, talvez a palavra sirva, que eu não sei qual tipo de espírito que está nele, mas os Ialdim eu creio que é o espírito de Alcha. Mas eu pergunto para você, Ialdim, que gosta de ver o vídeo dos outros só para criticar, que gosta de ver participar das lives dos irmãos para chamar de doido, que gosta de ver a live da irmã para falar que ela tá maluca, só fala besteira e heresia. Quem é você? Discordar é um direito teu. Mas se o Ruach está em você, ele tem que te ensinar que ele é educado. Se tem isso em mim, eu sou educado. Eu não posso envergonhar ninguém. Que tipo de fruto que você está dando, irmão Ialdim? Hein, irmã Ialdim? Fala para mim. Fala para mim não. Se olha no espelho. Porque muitas das vezes, quando eu me olho no espelho, dentro da escritura, eu vejo um lixo
Eu vejo um homem fraco, um homem que não tem a mínima condição de se apresentar perante Yahshua, muito menos perante o Todo-Poderoso. Mas ainda assim a benevolência dele e a graça que estão sobre mim me sustenta, me auxilia e me dá a condição de recomeçar todo santo dia. Eu já venho falando algumas vezes e vou repetir. Cada dia tem que ser melhor. Você, a cada dia, meu irmão, minha irmã, tem que agir de forma diferente. Você não pode estar fazendo a mesma coisa que fez ontem. Você não pode fazer hoje. Tem que ter alguma coisa diferente. Toda live eu vou perguntar, enquanto o Eterno me der a condição de estar aqui. Eu vou perguntar, quem é você? Qual é a tua identidade? Tu é ovelha suja de lama? Ou é um bode limpo achando que é ovelha? Hã? Você é um ladrão disfarçado de servo? Porque Satanás ele se disfarçou e foi perante ao Eterno. Está no livro de Israel, se eu não me engano. Aliás, no livro de Jó. Ele foi lá. Enquanto estava lá os mensageiros lá apresentando as suas ofertas ao Eterno, o Eterno olhou e perguntou, quem é você e de onde vens? Devagar e de rodear pela terra. Qual é o testemunho que o Criador pode dar de você, varão? De você, varoa? Porque de Jó o Eterno deu testemunho. Ele não teve muita conversa com o inimigo de nossas almas lá em cima, não. Ele respondeu devagar e de rodear pela terra, de passear. Viu lá o meu servo Jó? Ô irmão, nós temos uma identidade. A minha é de servo. O fruto que eu tenho que dar, através do arrependimento, é o fruto de justiça. Não sei vocês, a forma que vocês pensam, a forma que vocês entendem. Mas todo santo dia eu tenho derrubado um Golias dessa forma, aleluia. Todo santo dia eu tenho dado as minhas voltas em volta da muralha de Jericó para que ela caia perante mim e eu consiga transpassar ela. É todo santo dia. Todo santo dia, quando eu acordo, eu vejo um mar vermelho na minha frente. E eu consigo, aleluia, passar por ele no final da noite, com os meus pés secos. O irmão Francisco está aí, aleluia, de prova. Porque ele tem visto lá como é que funciona as coisas comigo no trabalho. Então, irmãos, se eu enfrento um Golias, você também enfrenta. Se tem uma muralha na minha frente, também tem na sua. Se tem um vermelho na minha frente, também tem na sua. Está sendo covarde por quê? Ao invés de fazer a tua parte, está atacando do irmão que está buscando fazer a dele. Faz isso não. Aleluia. Você imagina o irmão Marinho posta uma mensagem e de repente ele, o texto, de repente até mesmo o texto que ele está digitando por conta do celular, o computador, não sei, sai uma palavrazinha equivocada, ele não percebe e posta. E dali ele sai para fazer as suas coisas que tem que fazer, o texto fica ali. A pessoa não sabe o que aconteceu e já vai lá e já vai querer finalizar o irmão Marinho. Acontece também com a irmã Clarice. Sabe? Acontece muito com os irmãos isso. Mas nós somos servos do Altíssimo. Todo santo dia a nossa força, a nossa energia ela é renovada pelo Ruach Kadosh. Temos que fazer e ser diferentes. Não adianta sair do sistema religioso que viveu 30, 40, 50, 10, 2, 5 anos e vir para a igreja de Filadélfia, mas continuar fazendo as mesmas imundícies que fazia lá. Tem que ter diferença. Você não pode estar falando mal do seu irmão. Você não pode estar envergonhando o teu irmão. Você não pode estar espalhando nada do seu irmão. Não pode esquecer, varão, varoa, que cada um dá conta de si. Versículo 39 de Lucas. E lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego?
Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Ô irmãos, se levanta contra o teu irmão não, que vai dar ruim para você. Você pode auxiliá-lo, aconselhá-lo, isso é válido, mas não se levanta contra ele. Eu não sei que tipo de motivação que algumas pessoas que se dizem eudins estão tendo para postarem e falarem coisas a respeito do irmão ou da irmã. Mas faz o seguinte, se você não concorda com a pregação do irmão, não assiste a live dele ou o vídeo dele, é simples. Tá? Se você não gosta da mensagem que a determinada irmã posta ou prega, não veja. Mas tem prazer em ficar vendo para ficar criticando? Aleluia. Tem prazer em ficar vendo para ficar ali batendo em cima do irmão? Você não sabe qual é a situação dele, a situação emocional, a situação espiritual. Você não sabe o tipo de intimidade que ele tem com o Yau Yausha ou ela. Você não sabe. Não podemos usar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a palavra do Eterno. Isso. Vou só fazer um corte aqui para falar com a irmã Clarice. Irmã Clarice, nós também aqui em casa, a gente não participa, tá? E algumas pessoas ficaram muito tristes porque trouxeram para nós essa questão aí da confraternização nessa data aí. Aí falaram assim para mim, pô, mas e a sua família, a confraternização? A resposta que o irmão Leandro deu foi, a minha família é que eu constituí. Fora da família que eu constituí, minha esposa e meus filhos, outros são parentes. Eu não vou agradar parente mais. Já fiz isso outrora, não faço. O meu negócio é eu ensinar e disciplinar e ser disciplinado pelo Ruach Kadosh para disciplinar a minha família. Aqui eu constituí, para que nós possamos entender. Tá, algumas coisas eu seguro com a minha filha de 8 anos, porque é criança. Meu garoto de 12 anos já estou arrochando um pouquinho mais, porque está quase do meu tamanho, já tem bigode, então já está tendo um entendimentozinho de algumas coisas e eu estou apertando legal. Entendeu? É assim. Porque a minha intenção é cada dia mudar alguma coisa, não continuar do mesmo jeito. Então, se vai ficar triste comigo, também vai ficar triste com você, mas continua você, irmã, agradando a Yau e a Yausha. Porque a Escritura ela vai dizer, aquele que ama mais o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Em algumas traduções, estes não têm parte comigo. É simples, eu vou na Escritura. Tá? Ah, mas vão nos chamar de radical até de doido, mas eu prefiro ser assim. Aí voltando aqui para o texto. Versículo 41. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixa, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, e você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Primeiro você tem que ver claramente para tirar. Enquanto você não vê claramente, você não tira o dele, porque você tem o seu no teu olho. Então você não pode tirar. Então você bota a sua casa em ordem, varão, varoa. Apara todas as arestas. Para de dar brecha para o diabo te acusar, para depois você falar isso. Tá? Eu vou falar em outra palavra. Viva a palavra para depois você pregar para alguém. Tenha experiência para depois você passar essa experiência para alguém. Não vai nessa daí de achar porque você tem um pouquinho da leitura, conhece a letra, o que está escrito aqui, que você vai fazer a diferença, vai mudar a ideia de alguém. Porque a gente não muda a ideia de ninguém, a gente não muda a cabeça de ninguém, não. A Escritura ela vai dizer que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Ruach Kadosh. Então toda a autonomia é dele, você e eu não somos nada. Então vamos parar um pouquinho com esse comportamento inútil de achar que é santarrão, que é melhor do que os outros. De repente vai até para monte, faz o seu jejum, faz o partir do pão, participa de imersão, mas está arrebentando com o próprio coitado. Para com isso.
Bota a sua casa em ordem. Seja primeiro amoroso com a tua família, a que você constituiu. Faça com que as pessoas te enxerguem de forma diferente. Não falar assim, fulano não frequenta mais a igreja, mas continua do mesmo jeito. Olha como é que é fofoqueiro. Você acha que não tem? Olha, aquela irmãzinha lá, ela não usa mais aquele saião. E vivia brigando, né? Agora tá pior. Vigia. A escritura ela vai dizer aqui no versículo 45 do capítulo 6 de Lucas. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Isso daqui já é tremendo. Porque se você fizer o bem sem intenção de ser visto por ninguém, é um bom tesouro do teu coração. Mas a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vocês repararam que quando vai falar do mal, ele muda a fala? Olha só, olha como é que a fala para a pessoa boa é de uma forma e para a pessoa que é má, maliciosa, tendenciosa, é de outra. Vamos lá. A pessoa boa tira o bom tesouro do seu coração. E a pessoa má tira o mal do tesouro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Está te chamando de língua maldita. Porque você se tornou uma pessoa tão amargurada, meu irmão, já que você gosta de falar dos outros, já que você gosta de meter o pau nos outros, de mostrar o defeito dos outros, para esconder o seu, meu querido, minha querida, que o que está no teu coração, olha, no teu coração não tem mais nada, já está tudo na tua língua. Esse pedaço de carne aí terrível, que todos nós temos que vigiar. Só que de repente para alguns não vai nem dar jeito, né? Pode conhecer muito o que está escrito, mas o coração já ficou negro, coração de pedra, não permite ser modificado, e aí tá usando o nome de Al e Alcha, achando que é alguma coisa, mas não é porcaria nenhuma. Porque eu sei, pela benevolência do Altíssimo, que eu não sou nada. Mas aquilo que eu creio, aquele que eu sirvo, ele é tudo. Então, irmão, eu não sei aí como vocês têm passado, não, para estar assim, revoltados, debochando aí um do outro. Mas de uma coisa eu sei, faz um propósito de oração, meu querido. Deixa o Ruach tomar conta da tua vida. Deixa ele cuidar de você. A gente não é gato. Entendeu? E a gente tem que cuidar da nossa vida com todo zelo. Não vamos olhar para o que o outro está fazendo, não. Aqueles que são chamados para refutar, é com eles. Aqueles que são chamados para pregar o nome Ial e Alcha e trazer estudos sobre isso, é com eles. Mas nós que fomos para trazer a mensagem na Escritura, vamos fazer isso. Aqueles que foram chamados para louvar, que assim seja. Porque o irmão Leandro já viram aí, né, meus irmãos, que para cantar, esses negócios assim, tem que ser o Ruach mesmo, porque senão não vai. De forma nenhuma. Mas a gente continua se esforçando. Então, aleluia, pega a visão. Deixa que as coisas aconteçam de forma simples na tua vida, porém verdadeira. Sabe? Vou dar continuidade aqui no texto de Lucas. Por que o irmão Leandro está falando tudo isso? Porque no primeiro vento, na primeira tempestade, vocês, irmãos e aldins, que estão tendo essa postura, esse comportamento, vocês vão ser abalados. A parede da sua casinha vai cair. E você não vai ter ninguém para te auxiliar por causa do teu comportamento. Por causa das suas palavras, dos seus deboches. Eu vou mostrar isso na palavra. Por quê? Olha o que Alcha fala. Versículo 46. Por que vocês me chamam de mestre, ou algumas traduções rei, e não fazem o que eu mando? Que pergunta maravilhosa, aleluia. Eu
vou mostrar a vocês a quem é semelhante aquele que vem a mim. O Altíssimo, através do seu Filho, está dizendo, e Yahshua falando, claro, irmãos, é muito claro. Eu vou mostrar para vocês a quem vocês são semelhantes, se vierem a mim, E ouve as palavras e as pratica. Aí, irmão, pega a visão aí. Irmão Marinho, lê com atenção esse texto depois. Irmã Clarice também. Irmão Francisco, a gente essa semana trabalhou muito em cima desse texto, aleluia. Mas pega a visão, irmã Manuela, minha esposa, também trabalha essa semana em cima desse texto, porque ele é tremendo. Olha a quem você vai ser semelhante. Olha o que Yahshua fala. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre areia ou terra, sem alicerces, que quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Essa é a mensagem. A gente falou tudo isso, aleluia, desde o versículo 39, para chegar aqui. Porque mesmo que alguns irmãos aí estejam aí invocando, clamando, até falando de Yahweh e Yahshua, irmãos, o alicerce dele, eles ainda nem começaram a cavar a vala. Profunda vala. Irmãos, a gente não usa instrumento sofisticado para fazer um alicerce não, irmão. Sendo nós humildes, não usa. Para a gente cavar esse alicerce aí, irmãos, para cavar, fazer essa vala na rocha, irmãos, é isso aqui, ó, é a mão. Uma picareta boa e muita disposição para fazer essa obra. Pergunto, mais uma pergunta. Irmão, vocês podem reparar que toda live, irmão Leandro está fazendo pergunta. É só observar. Que tipo de obra vocês estão fazendo? E qual o fundamento que vocês acham que estão lançando sobre a rocha? A minha rocha é Yahshua. O meu fundamento é Yahshua. A disciplina que ele me ensinou é amar ao próximo como a mim mesmo. Né? Vamos falar nas palavras mais simples. É não desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim. E aí? Aleluia. Eu vou encerrar já, irmão, senão a live vai ficar muito grande. Como é que faz? Ô, irmãos, falei aqui agora há pouco para colocar a tua casa em ordem, mas como que tu vai colocar a casa em ordem se nem um alicerce ainda você lançou no fundamento? Começou a limpar o terreno, já está achando que é um pedreiro profissional, né? Que é um construtor, um edificador. Vamos devagar, irmãos. Vamos aprender com quem tem mais experiência. Especialmente com o Ruach Kadosh. Né? Porque o Espírito do Eterno, o Espírito do Santo é maravilhoso. Por quê, irmãos? Eu vou ler de novo o texto lá. Eu já fiz isso uma vez, vou falar outra vez. Eu tenho somente que achar que essa escritura aqui, essa bibliazinha aqui, né? Não é escritura, é a Bíblia. Ela é Almeida, né? Então ela não tem prefácio, não tem aquele índicezinho para a gente procurar, não. Mas a palavra, eu queria que os irmãos marcassem aí, também trabalhassem nela essa semana, aleluia, que vai dizer lá em 1 Yohana, 1 João, capítulo 2, verso 27, se eu não estiver errado. Os irmãos, dá uma olhadinha lá, no nome de Yahshua. 1 João, capítulo 2, verso 27.
ele vai dizer que existe uma unção que está em vós. E essa unção, ela é verdadeira, não é falsa. E essa unção, ela te ensina todas as coisas. E são verdadeiras. E não é necessário que ninguém vos ensine coisa alguma. Por quê? Esta unção, meus amados irmãos, te ensina todas as coisas. Se os irmãos puderem pegar aí a escritura e deixar marcado para ver isso aí mesmo, irmãos, é tremendo demais. Aqui tá ruim de achar. A letra, além de ser pequena, ainda tem a falta dos índices. Mas, irmãos, depois confere aí. Aleluia. Irmã Clarice, nós somos alienígena mesmo. Nós somos. Por quê? O reino que nós esperamos não é daqui, é de outro lugar. O nosso rei disse que o reino dele não é desta terra. Nós somos alienígena. Então, vamos lá. Vamos descansar no eterno Yahweh, no seu filho Yahshua. Vamos manter firme. Porque é desse jeito. Vamos fazendo sempre a nossa parte. A irmã pegou a visão rápido, não é verdade, irmão? Então, vamos trabalhar. Vamos ser firmes. Se alguém se levantar contra você, não é contra você que está se levantando contra o Eterno. Mas depois vocês olham lá esse texto que eu falei agora, de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 27. 1 Yohana, tá? E na semana que vem, nós vamos falar sobre um texto, aleluia. Eu não gosto de trabalhar, de usar tema, irmãos. Mas eu tenho... isso está no meu coração, já está me incomodando, já falei isso lá no trabalho, irmão Francisco também, a gente conversando muito sobre isso, eu estou falando direto a respeito disso. Nós vamos falar sobre o tema, não é sobre o tema, não gosto de pregar em tema, mas vamos falar sobre o mundo, sobre a questão da dificuldade que a gente está tendo. O irmão Francisco está falando um negócio, eu peguei isso e falei, é mesmo, que a nossa luta, a luta de a maioria dos irmãos aí, né, que tem enfrentado, tanto o sistema religioso quanto o Eldim, também é puxado, porque o mundo é bom. É bom, irmão, é bom. O mundo é bom. O mundo é ótimo. Né? Virou o que virou, mas não foi criado para virar isso, mas foi assim. Agora tá assim. Porque o mundo é bom. Mas a gente vai pegar a visão. Próximo final de semana nós vamos falar disso. Eu vou usar 3 textos falando do mundo. Tá, irmãos? 3 textos. Eu tenho só que trabalhar e achar. Que é em João... 1 João, capítulo 2, versículo 15, né? O outro texto é lá de Tiago, que eu vou usar, e o outro agora eu me esqueci. Se os irmãos tiver recordação aí, souber onde está, também pode mandar para ajudar o irmão Leandro. O irmão Leandro também, como sempre falo, está aprendendo. O irmão Leandro não sabe nada, só está compartilhando o que tem vivido, as informações que tem. O mundo é bom, irmão. O mundo é bom. Quem não presta é o homem. O mundo é bom, irmão. O mundo é ótimo. Ele foi criado para ser um lugar extraordinário, mas o homem estragou tudo. Mas nós vamos falar disso na semana que vem. Tá bom, meus amados irmãos? Que vocês tenham entendido a mensagem. E se de repente vocês se depararem com esse tipo de irmão fazendo isso, não fica triste com ele, não se revolta contra ele, não se levanta contra ele ou ela. Tá? Vai orar. Porque é necessária a oração, tá? Porque a oração é a chave da vitória, tá? O irmão Romilson, semana passada, falou que invocando o nome de Yahshua a gente é purificado. Só que a purificação só acontece para quem crê. Pelo menos eu entendo isso, né? Eu não acho que é desse jeito que só falar em nome vai ser purificado, porque não vai, não. Não vai purificar, não vai se libertar, tem que desejar isso. E alguns dos irmãos não sabem nem o que está desejando. Sabe, irmã Clarice? Então tá uma dificuldade danada. E a gente, como irmão, a gente auxilia um ao outro. No meu caso hoje, o Espírito Eterno me incomodou nisso. Então a mensagem foi essa, foi passada dessa forma. Se alguém vai se ofender, não vai gostar, aí não é comigo. Vai botar o joelho no chão, vai fazer um jejum, vai falar com o Yahshua aí, e ele vai dizer o que está acontecendo com a vida do irmão, com a vida da irmã. Eu não sou juiz. Uma coisa eu sei, o mesmo Espírito que está em mim está em vocês. Tá? Só que alguns estão dando voz, estão dando ouvido a um outro espírito, que não é o do Ruach Kadosh, não é o Espírito do Santo. Então,
vamos manter firme, tá? Muito obrigado vocês que participaram, que a benevolência do Eternial esteja sobre cada um de vocês, tá? Que a casa de vocês seja plenamente abençoada, que a Shalom do Altíssimo possa estar com cada um de vocês todo o santo dia da vida de vocês. E no próximo sábado, se o Eternial permitir, no nome de Yahshua, o irmão Leandro, com toda a humildade de coração, vai estar aqui. Nós vamos falar sobre essa questão do mundo aí, para a gente entender melhor o texto, ajudar, né? De repente até acrescentar algo que alguém já tenha falado, no nome de Yahshua Mashiach. Fica na graça e na paz do Eterno. A Shalom, um ótimo final de semana e que assim seja.